coração, com seus olhos fechados. Senhor Deus, é o que nós precisamos, meu Pai, aqui nesse dia, nessa sexta-feira, mais um dia, mais uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando. Espírito Santo, sopra sobre nós, meu Pai. Sopra, meu Deus, essa fragrância do alto. Sopra sobre nós esse novo vento, esse vento novo. Sopra, Espírito Santo. Sopra a tua unção, sopra sobre nós o teu poder, sopra sobre nós, meu Pai, o que nos renova, o que nos fortalece, o que, meu Deus, nos leva a ter uma força, um poder, uma capacidade, uma habilidade que ainda nós não temos. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre a vida de quem está aqui na nave, sopra sobre a vida de quem está pela internet. Sopra, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, no tempo que nós vivemos hoje, Senhor, no mundo que nós estamos. Cada um, meu Pai, vive num determinado ambiente. Cada pessoa vive, convive, trabalha num determinado lugar. E a gente sabe, meu Deus, que se nós não formos influenciados e movidos pela Tua presença, pela Tua palavra, se a Tua palavra não for lei na nossa vida, nós vamos ter perdas, nós vamos ter fracassos, porque hoje nós vemos, Pai, o quanto as pessoas ainda, elas estão se parecendo com o mundo, tendo uma conduta muito, meu Pai, voltada para aquilo que aí fora é a moda, é o, meu Deus, é o que nesse momento, Senhor, as pessoas estão fazendo, o que nesse momento está sendo mais feito, mais falado, mais praticado. Tem muitas pessoas que hoje seguem, meu Pai, o padrão deste mundo. Tem muitas pessoas que hoje estão, meu Deus, mantendo um sistema religioso, porque tem muitas pessoas que elas não estão abertas para aprender. Tem muitas pessoas que ainda elas não estão abertas, meu Pai, para mudar. Tem muitas pessoas que elas vêm à igreja e às vezes é aquela ideia: será que eu preciso mudar? Será que eu tenho que mudar? Será que tem tanta coisa mesmo assim para eu mudar? Será que realmente existem tantas questões que precisam ser acertadas? Será que realmente eu me encontro nessa condição? Será que Deus não me entende? Será que Deus não me aceita do jeito que eu sou? Será que Deus, Ele não entende que eu tenho fraquezas, que eu tenho erros, que eu sou pecador, que eu falho? E Deus não me aceita da maneira que eu estou vivendo, da forma como eu sou? Porque, Senhor, muitas pessoas, mas eu falo, Senhor, não com alegria, é com pesar mesmo, que tem muitas pessoas que a palavra já não está falando, a palavra já não está tocando. Eu vejo o diabo trabalhando, meu Pai, para dominar as mentes, e principalmente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, com pensamentos errados, pensamentos imorais, pensamentos, meu Pai, que levam essa pessoa a uma conduta de vida, a um estilo de vida que te desagrada. Eu vejo, meu Pai, o diabo
conseguindo ceifar vidas através da mente, da mentalidade. Porque tem muitas pessoas que a vida de pensamentos que ela está tendo, Senhor, está seguindo o padrão desse mundo, está seguindo a moda, está seguindo o fluxo, está seguindo o que está em alta, está seguindo, meu Pai, o que está se fazendo, o que está se falando, o que está acontecendo no momento, Espírito Santo. Então, é o que eu comecei pedindo ao Senhor na oração: sopra sobre nós, meu Pai, essa fragrância do alto. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, essa unção que vai nos transformar, essa unção que vai nos mudar de dentro para fora, porque a nossa mudança precisa acontecer de dentro para fora. É uma mudança que acontece no nosso interior, é uma mudança que acontece no nosso caráter, é uma mudança, meu Pai, meu Deus, que quando ela acontece, ela nos transforma num novo homem, numa nova pessoa, e passamos, meu Pai, a sermos pessoas irreconhecíveis. Então eu peço ao Senhor a unção para a libertação, a unção para a cura, a unção para mudanças, a unção, meu Pai, para transformações, e que o Senhor fale conosco, fale com essas pessoas, que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui, que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça. O mérito não é meu, o mérito é Seu. Tudo que, meu Deus, acontece na minha vida e na vida de cada pessoa, o mérito não é da pessoa. Nós não somos bons. Tudo começa com Deus e termina com Deus. E em tudo nós precisamos do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço. Se faça presente aqui, nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética para 2021. Diga: as bênçãos do Senhor repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga: e eu tomo posse de todas elas, em nome de Jesus. Amém? Sente-se então, por favor. Abra, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 15. Vamos ler do 13 em diante, que diz: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Quiriate Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Aquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate Sefer. Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Quando Aquisa foi viver com Otoniel, ela o influenciou, o persuadiu, ou, isso fala em outras traduções, o pressionou, para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras,
no Negueb, que são terras do deserto, terras áridas. Dê-me também fontes de água. E então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Olha o quanto é importante um pai ele viver uma vida com Deus e uma vida de fidelidade. Se nós formos para o capítulo 14 de Números, deixa eu ler aqui, Números 14, 24. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito, diga comigo, outro espírito. Diga comigo, um outro padrão. Diga uma outra mentalidade. Porque quando a gente fala espírito, é uma coisa que a bispa tem batido muito nesses últimos dias, falando a respeito do padrão. E a gente precisa prestar bastante atenção qual é o padrão que ainda existe em nós. Eu vou pegar um gancho do que nós falamos essa semana, na passagem de Abraão, quando o Senhor falou para ele, sai da terra, do meio da parentela, da casa de seu pai. O que Deus queria que o Abraão fizesse é que ele saísse daquele padrão. Sair daquele padrão era, literalmente, que saísse da vida dele aquele espírito que dominava aquela terra, aquela parentela e, consequentemente, o seu pai. Eu preciso que você se desligue disso. Eu preciso que você saia disso. E ele saiu. Só que quando Abraão saiu, não quer dizer que tudo que existia naquele lugar e que influenciava a vida do Abraão, isso não quer dizer que saiu por completo. Ele teve que pagar um preço para sair aquele padrão, aquele velho sistema, e que eu tenho visto a bispa falar sobre esse padrão, que eu entendo que é o espírito. Se existia um padrão, uma cultura, existiam um estilo de vida, hábitos naquele lugar, é porque existia um espírito. Aí, o Senhor falou de Calebe, aqui no Números 14, 24, como o meu servo Calebe tem outro espírito, então você pode traduzir esse outro espírito por uma outra mentalidade, por uma outra maneira de pensar, por um outro estilo de vida, por um outro padrão, outro espírito, e me segue com integridade. Eu farei entrar na terra que fui observar, e seus descendentes a herdarão. Nenhum de vocês, no 30, nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 38. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Aí eu vou aqui no Josué 14, 12, na parte A, olha a expressão que Calebe usou, repete comigo, dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. A região montanhosa que o Calebe pediu é essa região de Kiriat Arba, aonde existiam 3 Enaquins, que ele chegou lá e botou os Enaquins, os gigantes, para correr. Ele falou, me dá a terra que o Senhor me prometeu, ô Calebe.
Caleb não, Josué. O Senhor me prometeu que me daria a terra de Hebrom, de Criate Arba. Eu quero a minha terra. O que ele estava pedindo? Ele não estava pedindo algo fácil. Ele não estava pedindo algo que ele não teria desafios, batalhas e guerras. Ele estava naquele momento pedindo a Josué, e isso já tinha passado 45 anos, que ele queria o que era de direito dele, o que o Senhor havia prometido e garantido a ele, mas ele tinha noção dos desafios que ele teria pela frente, ele tinha noção que aquela terra ainda existiam gigantes, ele tinha noção. Mas repete comigo, Caleb tinha um outro espírito. Você está entendendo ou não? Sabe uma pessoa que ela tem ciência das guerras, das batalhas, ela sabe que o que ela está enfrentando na vida dela hoje não é um pequeno desafio. Quem olha de fora diz que é impossível. Quem olha de fora, olha para a vida dela, olha para o momento dela, diz, não tem jeito. Como é que você vai desapossar dessa terra três gigantes? Fala para mim. Como é que você vai vencer essa situação? Diga comigo, mas Caleb creu. Tanto creu que desapossou. Aquilo que é meu, ninguém vai tomar, ninguém vai tirar. Eu tenho na minha vida uma vida de fidelidade e de integridade. Eu tenho na minha vida um outro espírito. Ele ouviu Deus falando, Caleb tem um outro espírito. A maneira de Caleb pensar em relação aos problemas não é a mesma que os israelitas pensavam. Eu sempre assim me encanto. Você sabe o que eu me encanto com Caleb? Porque o ambiente que Caleb viveu não era um ambiente favorável. Nenhum ambiente que ele viveu. Ele estava no Egito. O ambiente lá era favorável? Não, não era favorável. Aí quando ele saiu do Egito e eles começaram a andar, a percorrer pelo deserto, quem vivia com ele, quem estava com ele, aquela comunidade de mais de 3 milhões de pessoas, ali, os israelitas, todos estavam manifestando uma fé viva no Senhor? Não. Então o ambiente que ele estava ali era favorável? Com pessoas que reclamavam, que se queixavam, com pessoas que elas tentaram a Deus por várias vezes, se revoltavam contra Deus, vamos levantar um outro líder, vamos voltar para o Egito, ai que saudade do pepino, da melancia, do alho poró, ai que saudade, vai fazer uma diferença muito grande voltar a comer tudo isso, do peixe que a gente tinha lá, não estamos suportando mais esse maná. Ele ouviu tudo isso, ele viu tudo isso, ele presenciou tudo isso. O ambiente que ele estava não favorecia para uma fé viva, não empurrava para uma fé diferenciada. Diga comigo, mas mesmo assim, diga o espírito de Caleb, diga era um outro espírito. Porque você ter o espírito do Senhor na tua vida, não está relacionado ao tamanho do problema que você tem, não está relacionado ao ambiente que você mora ou trabalha, está relacionado ao que você crê. O que eu creio?
Eu creio no que estão falando, eu creio no que estão dizendo, eu creio no que eu estou ouvindo, eu creio no que eu estou vendo. Não, eu creio na palavra. E eu decidi que a minha vida vai ser conduzida pela palavra. Então, Caleb, com esse outro espírito, ele desenvolveu uma capacidade na vida dele de saber lidar com qualquer ambiente, com qualquer pessoa, com qualquer desafio, com qualquer problema. E ele chega com o peitinho dele estufado, depois de 45 anos, vira para o Josué e fala: Josué, dá-me o que é meu, dá-me a terra. Mas ele não sabia que a terra tinha gigantes? Claro que ele sabia. Quem foi espiar aquela terra? Ele. Ele já tinha espiado aquela terra. Ele sabia do que existia lá. Diga comigo, mas o outro espírito que existia na vida dele, diga, dava a ele, diga, a garantia, diga que ele podia vencer. Não é o espírito do Caleb em si, é o espírito do homem sendo dominado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da palavra de Deus. Existia na vida de Caleb um outro espírito. E é isso que precisa existir na vida de cada pessoa. É o que falta. Bom, Caleb teve uma filha chamada Aquisa. E essa menina, com certeza, ela foi aprendendo com o papai, aprendendo qual é o padrão certo, aprendendo a pensar certo, aprendendo a ser ousada, aprendendo a ser corajosa, aprendendo como mudar as circunstâncias. Ela foi aprendendo. Provavelmente Caleb, ele, a cada desafio, a cada problema, a cada novo ensinamento, é bem provável que ele chegava nela e ensinava ela, mostrava para ela, provavelmente até levava ela, tá vendo aqui, minha filha, ó, as coisas funcionam assim, as coisas elas são realizadas assim, as coisas são tratadas assim, integridade é isso daqui, fidelidade a Deus é isso daqui, uma fé ousada é isso daqui, porque quando o Caleb, ele tinha conquistado a terra de Kiriat Arba, que é a terra de Hebron, e já tinha expulsado os gigantes, tinha uma outra terra que não era nada fácil de se conquistar, que era Kiriat Sefer, que o nome dessa terra, cadê aqui que me fugiu? Aqui, ó, Debir. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. O que acontece? Conquistar aquela terra, conquistar aquele lugar, precisava de alguém ousado, precisava de alguém que tivesse também o mesmo espírito que o dele, que não temesse, que não tivesse medo, que não fosse aquela pessoa insegura, que não fosse aquela pessoa covarde. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Será que eu vou romper? Bom, ele lança um desafio. Quem conquistar a terra me fugiu aqui, de Debir, que é Kiriat Sefer, quem conquistar essa terra, eu vou dar a minha filha, Aquisa, eu vou dar minha filha como esposa. Qual vai ser o homem que vai ter essa coragem? A Bíblia fala de Otoniel, que ainda a bispa falava na quarta-feira que Otoniel significa leão divino, leão de Deus. Então, peraí, se o significado do nome dele quer dizer leão divino, leão de Deus, realmente existia isso na vida dele? Existia, porque o nome dele é forte. Otoniel, qual o significado de Otoniel? Leão divino, leão de Deus. Opa, peraí,
Isso aqui não é qualquer pessoa. Mas e a vida dele? E a prática? Deixa eu só te falar uma coisa. Tem muita gente que sabe o que ela aprendeu? Ela aprendeu a fazer igual os magos. Quem lembra dos magos que pegaram as suas varas e jogaram no chão e elas se transformaram em serpentes, se transformaram em cobra, como a vara do Arão tinha se transformado em cobra? Quem lembra dessa passagem? Lembra ou não lembra? Você lembra que nessa passagem, todos os magos lá, que estavam lá, que o faraó mandou chamá-los, porque o Arão tinha pegado, junto com Moisés, pegou lá e jogou, né? Ele lançou aquela vara no chão e se transformou em cobra, em serpente. Você lembra que naquela passagem eles conseguiram imitar o que o Arão e o Moisés fizeram? Lembra ou não lembra? Mas eu te pergunto, você lembra também quem foi que engoliu quem? Lembra ou não lembra? Foi a vara do Arão que engoliu todas elas? Ou foram a vara dos magos que engoliu a vara do Arão? Ou melhor, a serpente, né? Porque já não era mais vara ali naquela hora. Quem que engoliu quem? A do Arão e do Moisés, a Bíblia fala que engoliu as serpentes dos magos. Amém? Aí eu pergunto, então, imitar o poder de Deus, os magos imitaram. Imitaram ou não imitaram? E prevalecer, prevaleceu? Eu quero chamar a tua atenção exatamente para isso. Será que eu não estou só imitando a conduta de um crente, de um cristão? Será que eu não estou? Fazendo no automático, fazendo porque diz que tem que fazer. Porque você tem que perguntar para você, por que você faz o que você faz? Por que você vem ouvir a palavra de Deus? Por que você vem à igreja? Bom, eu vou falar por mim. Por que eu estou aqui nesse altar pregando? Ah, o senhor vai falar porque o senhor tem uma missão. Não, antes de qualquer coisa, eu acredito no que eu estou pregando. Eu acredito no que está escrito aqui. Eu acredito que o que o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra, e todos esses anos que eu estou aqui, fazendo a obra do Senhor, eu acredito que é isso aqui que funciona. Funciona na minha vida, funciona na vida da minha família, vai funcionar na vida dos meus futuros descendentes daqui a pouco. E quem cruzar o meu caminho, eu vou influenciar, eu vou afirmar, eu vou garantir, eu vou provar com fatos de que o que está escrito aqui acontece, muda a vida de quem crê, transforma a vida de quem precisa de transformação. Eu preciso de cura, eu vou ser curado. Eu preciso de libertação, eu vou ser liberto. Como que o senhor pode afirmar isso? Porque isso primeiro aconteceu na minha vida. Eu já experimentei e experimento o que a palavra me promete, ela me garante. O que o Senhor fala na palavra. O que o Senhor me promete na palavra. Quando você chegou em Cristo, você chegou assim vazio, sem nada, e alguns arrebentados, destruídos, no fundo do poço, depressivos, com uma enfermidade séria, com um problema financeiro que parecia que era impossível de ser quitado. Muitos chegaram pagando aluguel, andando a pé, hoje tem sua casa própria, tem seu carro, tem saúde, tem família, tem dignidade, tem prosperidade, come o que quer comer, desfruta do que quer desfrutar, amém? Então como que eu vou me esquecer de tudo que o Senhor, Ele fez
e ele continua fazendo. Então, eu tenho que tomar um cuidado, que às vezes eu estou aqui, eu estou fazendo isso aqui de forma mecânica. Eu estou fazendo no automático. Porque, olha a fé do Caleb. A fé que o Caleb praticava, a integridade, a fidelidade desse homem, levou ele a ter conquistas. E não eram obstáculos, não eram pequenos desafios, pequenos obstáculos, não. Eram desafios, assim, humanamente falando, impossível dele superar. Era impossível. E ele superou. Ele rompeu. Agora, ele lança um desafio. Quem é que tem coragem de lutar contra Debir? Quem é que tem coragem de lutar contra Kiriat Sefer? Quem tem coragem? Quem tem coragem de ir lá e conquistar essa terra? Otoniel se coloca à disposição. Otoniel vem, chega e diz, eu tenho. Mas o eu tenho coragem, não foi aquele eu tenho de boca. Ele manifestou uma fé com uma ação violenta, ou seja, chegou lá, aqui ó, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, diga comigo, a conquistou. A Bíblia já dá o quê? O resumo. Você não falou que tinha que conquistar? Você não perguntou quem teria coragem de ir lá atacar e conquistar Kiriat Sefer? A Bíblia diz no 17, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, foi lá e conquistou. E quando ele conquistou aquela terra, ele conquistou aquele lugar, ele rompeu com o que precisava romper, ele foi recompensado. Ele se casou com a filha de Caleb. Quando a filha se casou com Otoniel, Caleb deu um presente de casamento para eles. E o presente que Caleb deu ali, aparentemente, sabe aquele tipo de presente que a pessoa recebe? Se ela for queixosa, preguiçosa, se ela for desanimada, se ela tiver um olhar negativo, se ela for pessimista, sabe, se ela for passional, acomodada na vida, é aquele tipo de pessoa que fala assim, por que você me deu esse presente? Fala para mim. Para que você me deu esse presente? Não adianta você ter me dado um presente igual esse, pai, não vou conseguir fazer uso dele, não vai funcionar na minha vida. Ele não vai ter serventia na minha vida. Caleb deu as terras do deserto do Negueb. Quais eram as terras que foram dadas a ela? Aqui no 19, ó. Já que me deu terras no Negueb. Então, o que Caleb tinha dado a ela? Terras áridas, terras secas no Negueb. O significado do nome de Aquisa, para quem não sabe, ou talvez não lembra, repete comigo, adornado, diga com força, diga adornado e rompendo os véus. Então, vamos meditar nesse ponto. O que é que Aquisa tinha recebido do pai depois que ela casou com Otoniel? Terras áridas, secas do Negueb. Qual que era o significado do nome de Aquisa? O significado do nome dela era adornada e rompendo os véus. É o que eu falei agora há pouco do Otoniel. Qual que era o significado do nome do Otoniel? Leão divino. Ele era um homem que só imitava o que os crentes daquela época imitavam, ou ele era, no espírito dele, um leão divino? Ele era
Diga comigo, Deus, Ele está mais preocupado com quem eu sou do que o que eu faço. Porque o que está aqui dentro, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Otoniel, ele era um leão divino. Otoniel tinha um espírito, uma coragem, uma força, uma determinação. Quem é que vai conquistar essa terra aqui? Quem conquistar, eu dou minha filha em casamento. Ele foi lá e ele conquistou. Aí vem Aquisa, quando viu a terra do Neguebe, que o pai dela tinha dado, peraí, e agora? O que eu vou fazer com essas terras? O que eu vou fazer com essa situação? Como é que eu mudo isso? Como é que isso aqui vai se reverter em bênção na minha vida? Como? Como eu vou fazer esse campo aqui, árido, seco, esse deserto? Como que eu vou mudar isso aqui? Eu não sei se vocês se lembram, mas um dia a bispa num culto aqui, quando ela pregou uma outra passagem falando do Neguebe, ela mostrou um campo assim, mas bem florido. E tinha um homem no meio do campo, eu não sei se vocês se lembram de um dia que ela mostrou essa foto do Neguebe. Eu esqueci, eu queria ter trazido para mostrar para você. Que aí quem olha vai falar assim, não pode ser um deserto, está muito florido. Isso aí deve ser um lugar onde não é deserto. E ali, a foto, eu não sei se a produção vai ter aí, o Neguebe florido, mas a imagem, a hora que você olha, a hora que você vê o Neguebe florido, aquilo para acontecer, acontece só na vida de quem que realmente crê, acredita. E a Aquisa, ela acreditava. A Aquisa acreditava que o Neguebe podia ser adornado. A Aquisa acreditava que todo tipo de obstáculo, de impedimento, podia ser vencido. Ela podia romper com esse véu. Ela podia romper, o significado do nome dela é rompendo os véus. Existia um véu, existia uma barreira, existia um obstáculo, existia um desafio, existia algo que precisava ser rompido. Aí eu pergunto para você que está aqui comigo nessa sexta, o que representa na tua vida o teu Neguebe? Aquela terra, lá, ó. Mas a que eu queria não era essa aí não, viu? Tem um homem assim, ó, você perde de vista assim, ó, o campo florido. O que representa o Neguebe na tua vida? Você que está casado, você tem um Neguebe lá na tua casa? O que representa o Neguebe na tua vida financeira? Não prospera, não flui, não tem avanço, não tem crescimento. O que representa o Neguebe na tua vida? A tua saúde, que não melhora. Você resolve um problema de enfermidade aqui, aparece outro. Você está gastando um monte de dinheiro aqui com remédio aqui, aí resolve isso, agora está tendo que gastar com aquilo, estava fazendo tratamento disso, daqui a pouco já está tendo que fazer tratamento daquilo, ou talvez tenha um problema que até hoje nunca se resolveu, um verdadeiro Neguebe, um problema crônico, uma situação que humanamente falando não tem solução. Só que a Aquisa, quando ela viu que as terras eram áridas, eram secas, mas vamos lembrar de um detalhe. Aonde foi que a Aquisa nasceu? Ela nasceu num campo florido, num campo bem vistoso, maravilhoso, fértil, no melhor lugar que existia, ou ela nasceu no deserto? Ela tinha nascido no deserto. Então, qual que era o ambiente de Aquisa? Qual que era o ambiente? O deserto. O que ela tinha que lidar, ver,
todo santo dia da vida dela? O deserto. Só que quando veio um presente para as mãos dela, quando veio uma bênção para as mãos dela, depois que ela casou, o que a Quisa fez? Diga comigo, ela transformou o Neguebe dela. Ela transformou. Mas peraí, como que eu vou transformar esse Neguebe? Como é que eu vou resolver esse problema? Aonde está a minha saída? Quem que eu vou recorrer? A quem que eu vou buscar ajuda? Quem que eu vou pedir auxílio? No caso dela, ela pediu auxílio ao pai dela. E Deus não nos ensina na sua palavra em buscarmos o nosso socorro bem presente na angústia nele? Não é buscar o auxílio dele? Não é ele o nosso Pai eterno? A Bíblia não diz, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, 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 e abrir-se-vos-á? Ela foi ao pai, e ela queria que Otoniel falasse com ele, ela queria que Otoniel tivesse ali uma atitude, o influenciou, o persuadiu, a Bíblia ainda usa a expressão aqui no 18, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. E assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu, em outra tradução fala, eu quero uma bênção. Já que me deu terras no Neguebe, vamos juntos? Dê-me também fontes de água. Eu quero fontes de água. As fontes de água, elas não existiam no Neguebe. As fontes de água, não tinha fonte de água no Neguebe. As fontes de água que ela pediu, elas ficavam numa região mais distante. Preste atenção, não existia fontes de água no Neguebe. O Neguebe era um lugar seco, era o deserto árido. Então, aonde é que se encontravam as fontes de água? Numa outra região mais distante, aonde não havia deserto. E era aquelas terras, aquele lugar, aquelas fontes pertenciam ao seu pai. E ela chegou no pai e disse, pai, tu me deu aqui, me deste terras no Neguebe, mas eu não quero só ficar com essas terras áridas. Eu quero fazer isso aqui fluir, frutificar, prosperar. Eu preciso transformar essa situação. Então, sabe o que eu quero te pedir? Eu quero que o Senhor me dê as fontes de águas. Porque se o Senhor me der essas fontes de água, ainda que essas fontes estejam em terras mais distantes, não será um peso para mim, não será difícil para mim, não será pesado para mim, eu ter que ir lá buscar água nesse lugar, para poder regar o meu Neguebe, para poder mudar a condição do meu Neguebe, basta o Senhor me dar as fontes de água. E quando ela pediu as fontes de água para o pai dela, Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Amém? Por que essa moça, ela teve a sabedoria, ela teve ali a visão de pedir para o pai dela as fontes de águas? Porque estava dentro já de Aquisa, tudo que vier às minhas mãos, tudo que Deus colocar para eu cuidar, tudo que Deus colocar nas minhas mãos para eu cuidar, tudo que o Senhor confiar nas minhas mãos, eu não vou deixar aquela situação árido, seco, infértil, infrutífero,
tem que ter frutos, tem que ter crescimento nesse lugar, tem que ter progresso nesse lugar, tem que ter mudança nesse lugar, tem que acontecer transformações. Estava no espírito dela: eu não vou conviver com terras áridas. Mas ela nasceu no deserto, mas estava no espírito dela isso: eu recebi uma terra e eu vou deixar ela árida, eu vou deixar ela seca, eu vou deixar ela sem crescimento, sem frutos, sem progresso, sem avanço. Quantos? Deus deu a ele um casamento, mas cadê que está lutando por esse casamento? Cadê que está lutando pela transformação desse casamento? Deus deu a ela uma família, cadê que está lutando por essa família? Deus deu a ela filhos, cadê que está lutando por esses filhos? Deus deu a ela o emprego, cadê que está lutando por esse emprego? Cadê que está lutando para Deus confiar medidas maiores nas mãos dela? Deus deu a ela uma vida, cadê ela cuidando da saúde dela? Deus deu a ela uma medida de fé, cadê ela desenvolvendo essa fé e fazendo essa fé crescer no Senhor? Deus tirou ela do mundo para ela ter uma vida no Espírito, andar no Espírito. Cadê que ela está ficando cada vez mais forte? Como diz a palavra: fortalecei-vos, pois, no Senhor. Cadê ela se fortalecendo no Senhor? Cadê ela se enchendo cada vez mais do Espírito de Deus na vida dela? Cadê ela se transformando nessa fonte de água? Cadê? Isso aqui é encantador, isso aqui inspira a gente, isso aqui faz a nossa mente explodir. Peraí, o que ela pediu para o Caleb? Me dê as fontes de água. O que o Senhor está falando conosco através dessa palavra? Se você me pedir as fontes de água para mudar, para reverter, para transformar o teu Neguebe, porque cada um de vocês, eu tenho meus Neguebes, você tem os teus Neguebes, cada um de nós temos os nossos Neguebes. Temos áreas e questões na nossa vida que nós queremos que o Senhor transforme, que o Senhor mude aquilo. Mas eu tenho a fé para pedir a fonte de água? Eu tenho a fé para dizer para o Senhor: confia, Senhor, me dá de presente fontes de água. Eu preciso das fontes de água. Mas espera aí, minha filha, não tem fonte de água aqui no Neguebe. As fontes de água ficam em outro ponto, em outro local, muito distante. Não é problema para mim, não é pesado para mim. Eu não vejo como problema, pai. Eu não enxergo como um problema, eu não enxergo como um peso, eu não enxergo como um desafio. Eu vou criar meus meios, eu vou fazer essa água, essas fontes de águas, irrigar o meu Neguebe. Que ela estava em busca daquilo que transformaria o Neguebe dela. O que você está vindo fazer aqui nesse culto às 7 horas da manhã, nessa sexta-feira? Você vem em busca de receber de Deus essa nova unção, esse entendimento que vai abrir a tua mente, essa visão que estava te faltando, essa clareza, essa sabedoria. Agora que você está recebendo, pega e usa. Em cada culto, em cada reunião, em cada palavra, no programa da TV, do programa Mudança de Vida, pega essa palavra e usa. Eu vou usar no meu Neguebe, eu vou usar essa fé no meu Neguebe, eu vou transformar o meu Neguebe. Por quê? Porque é uma terra seca, é uma terra árida, é uma terra que, humanamente falando, eles não colocaram aqui o que eu queria que eles colocassem. Eu também, infelizmente, não preparei. Mas quando você puder, entra lá na internet, joga lá o Neguebe todo florido. O Neguebe assim, frutificando. Meu Deus, é uma cena muito linda. É algo muito forte. Porque só quem sabe o que aquilo é, e o que aquilo tem, e o que aquilo significa, para compreender verdade, como é impossível isso aqui acontecer. Como talvez só você sabe as batalhas, as lutas, os seus desafios, os seus problemas, situações que vêm para roubar a paz, a alegria, o ânimo. E às vezes,
Vamos falar a verdade. Às vezes vem situações até para te deixar possesso. Para te deixar possesso. Às vezes tem situações que vêm para querer levar você a chegar num ponto de estar na carne. Quantas vezes você já ouviu aqui que o desânimo, diga comigo, desânimo é uma possessão maligna? Ah, bispo, que o desânimo, viver desanimado é uma possessão maligna. Diga comigo, depressão é uma possessão maligna. É uma possessão maligna. Você viver com preguiça, aquela má vontade, é uma possessão maligna. Aquele medo, aquela covardia, aquela insegurança de tomar uma atitude, de encarar, de enfrentar, de fazer o que você tem que fazer. Talvez tenha algo que está nas tuas mãos e está faltando você ir. Vai, encara, enfrenta, luta, rompe com isso, faz o que você tem que fazer. Ai, eu estou com medo. Ai, eu não sei porquê, eu não sei explicar, eu não sei falar. Não me pergunta porque eu sei. Eu sei. Eu sei o que é isso, é possessão maligna, querido. O capeta está incorporando na tua vida. O capeta está incorporando na tua vida. Uma senhora falou para mim esses dias, eu fiz um culto, tinha uma pessoa que ela ia num centro, talvez ela está até assistindo o culto agora, e ela veio pedir ajuda espiritual. E quando ela veio pedir ajuda espiritual, dava para perceber o nível de opressão que estava na vida dela. Não precisava fazer nenhuma oração tão forte, já dava para perceber a opressão, a presença, a entidade atuando na vida dela. Aí a moça saiu do culto, recebeu oração, recebeu orientação de buscar a Deus, de servir a Deus. Eu orei, orientei, expliquei. A moça depois vai chegar em casa e, infelizmente, o local onde ela mora é praticamente do lado de um centro. Aí chega as pessoas do centro, chega as entidades para usar aquelas pessoas para levá-la para o centro. Naquela hora ela vira assim, ela diz assim: não, acabou. Eu quero agora buscar a Deus, servir a Deus, eu vou para a igreja, eu não quero mais isso na minha vida, isso não funciona mais na minha vida. Quem é que estava pegando ela pela mão para levar ela lá para o centro, para levar ela lá para o terreiro? Quem é que estava levando? Hã? Quem é que estava tentando fazer aquilo? Uma entidade. O próprio mal. Quantas vezes a entidade, o mal, está pegando você pela mão assim, para levar você para o caminho do desânimo, para o caminho da preguiça, para o caminho do desequilíbrio? Quantas vezes ele está pegando assim, puxando você assim, pela tua mão assim: vem meu filho, vem cá, aceita essa vida que você tem, aceita esse neguebe, aceita essa condição, aceita essa situação. E o Senhor está nos ensinando através da vida da filha de Caleb: você não tem que aceitar o neguebe seco, você não tem que aceitar o neguebe permanecer árido, você não tem que aceitar, diga comigo, eu não tenho que aceitar, diga comigo que a minha vida fique como um neguebe, diga árido, seco. Você não tem que aceitar. Você não tem que se conformar. Você tem que ter essa atitude ousada que a Kisa teve. Ó, a linguagem, ó a expressão, olha o modo de falar, olha o modo de pedir, igual do pai: dê-me também fontes de água. O que está escrito aqui em Josué 14:12? Dê-me, pois, a região montanhosa, dê-me as fontes de água, dê-me a região montanhosa. Ó o Caleb, me dá o que é meu. Ó a Kisa agora, me dá essa bênção para mim. Não havia o mesmo espírito ou não? Havia ou não havia? É isso que Deus quer que haja na tua vida. O Pai eterno quer que você tenha o mesmo espírito que o dele. Ele quer que você seja influenciado por ele, como Caleb influenciou a Kisa.
Ele quer que você seja tomado pelo mesmo Espírito que o dele, como a Quisa foi tomada. Mas aí eu pergunto, eu creio na palavra? Eu acredito verdadeiramente nessa palavra? Eu acredito que eu posso transformar o meu Negueb em um Negueb florido, um Negueb que agora frutifica, porque ela queria adornar aquele lugar. Ela queria deixar aquele lugar completamente diferente. Eu preciso de fontes de água, meu pai. Me dá fontes de água. Mas minha filha, é longe, é distante. Não tem problema. Não é um problema para mim. Não é um peso para mim. Porque quando uma pessoa ela sabe que a bênção de Deus está na vida dela, ela vai ter graça, ela vai ter favor, ela vai ter o auxílio do Senhor. Amém. É isso que nós precisamos. Mas eu te pergunto, existe esse espírito aí? Eu me tornei essa pessoa ou ainda não? Eu venho à igreja, eu ouço a palavra realmente é guardada no fundo do coração? Eu saio daqui praticando essa palavra, ou eu percebo que eu só acabo no automático, imitando, fazendo o que todo mundo faz? Jejum? Tá bom, vamos jejuar. Tá no culto do domingo, da segunda, da quarta, da sexta? Tá bom, vou estar lá. Tem os propósitos de oração? Tá bom, vamos orar. Vamos fazer a oração. Tá, e aquilo não existe dentro dela? Aquilo não está dentro dela? Aquilo não sai dela naturalmente? Alguém tem que cobrar, alguém tem que lembrar, alguém tem que empurrar, alguém tem que ficar toda hora: ei, meu filho, acorda, desperta, se livra desse desânimo, se livra dessa passividade, se livra desse vitimismo, para de se sentir como um coitado, um menor, para de se ver como alguém incapaz. Será que não é assim? Ei, meu filho, vai, meu filho, vamos, levanta, por favor, acorda, desperta. Você acha que alguém precisa ficar fazendo isso com uma pessoa que tem esse espírito dentro dela? Claro que não, porque quando está dentro, vai fluir naturalmente. Está aqui, dê-me também fontes de água, meu pai, eu quero as fontes de água. E Deus está falando para você: se você me pedir as fontes de água, eu vou te dar. Por quê? Porque essas fontes, elas seriam usadas para transformar o Negueb. Se você precisa da bênção de Deus, da ajuda de Deus, do favor de Deus, Ele vai te dar o que você precisa. Mas Ele te dá para você transformar cada área e cada situação da tua vida, que ainda não foi modificada, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé então, por gentileza. Eu convido você agora a colocar a mão na sua cabeça. E por um momento agora, antes de eu começar a orar, eu quero que você venha refletir, depois dessa palavra. Tem alguma coisa aí, algum pensamento, algum sentimento, algum espírito, algum padrão, tem alguma coisa aí, e que isso precisa ser mudado? Que precisa sair da tua vida, que você precisa se livrar disso? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que está te dominando? Tem alguma coisa que está te manipulando? Tem alguma coisa que está lhe entristecendo? Tem alguma coisa que está roubando a tua paz? Como é que está a tua mente? Sadia ou ela está sendo dominada por pensamentos errados? Seus pensamentos são pensamentos que agradam ao Senhor? Não, bispo, mas todo mundo é tentado. Tentado é uma coisa, pensar é outro. Alimentar pensamento errado é outra coisa, é outra história. Você não pode confundir. O diabo, ele é um intruso. Às vezes ele vem e leva você a pensar coisas que você não tem que pensar. É você quem decide: eu não vou pensar isso. É o exemplo da mulher que eu dei, quando a entidade foi lá para levar ela para dentro do centro, ela falou: eu não quero. Isso não funciona mais na minha vida. Eu quero Deus agora, eu quero buscar a Deus. Eu vou pagar o preço para servir a Deus. É isso que a gente tem que fazer.
Eu não quero mais servir as entidades, eu não quero mais servir a nenhum tipo de demônio, eu não vou mais ser nenhum tipo de instrumento na mão do mal, eu não vou deixar mais o desânimo me vencer, eu não vou deixar mais a preguiça me vencer, eu não vou deixar o diabo mais incorporar na minha vida, eu não vou deixar mais o diabo, ele me deixar possesso, eu não vou mais viver na carne. Se em algum momento eu errar, se em algum momento eu falhar, eu vou me arrepender, eu vou me posicionar, vai sair de mim uma boa atitude. Mas eu não vou viver mais a vida do jeito que eu estou vivendo. Senhor, vai passando com teu sangue agora. Senhor, vai passando com teu sangue sobre cada mente agora. Senhor, vai passando com teu sangue sobre cada vida agora. Vai passando com teu sangue sobre cada pessoa agora, essa vida de pensamentos, esses pensamentos errados. E se caso na oração você não se sentir bem, pode pedir aí para um obreiro, ele vai impor as mãos sobre você, ele vai orar por você. Se caso você não estiver se sentindo bem, ele pode fazer essa oração por você. Mas o que você não pode aceitar na tua vida é aceitar ficar nessa mesma situação, é ficar nessa mesma condição, é aceitar esse mesmo problema. E isso serve também para quem está em casa. Se você percebe que tem uma atuação maligna atuando na tua vida, atuando na tua mente, atuando nos teus caminhos, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua vida conjugal, você tem que chegar, põe a mão na tua cabeça e faz alguma coisa aí agora e repreende esse mal, repreende esses pensamentos errados, repreende agora essas palavras erradas, repreende agora essa possessão, repreende agora essa atuação do mal, repreende agora da tua vida em nome de Jesus, toda inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias, toda força maligna, toda força diabólica, todo mal que está oprimindo a vida dessa pessoa, que está roubando a vida dessa pessoa, que está perturbando a vida dessa pessoa, que está atuando na mente, está atuando no coração. Meu Pai, falta autonomia, falta coragem, falta força, falta determinação, falta, meu Pai, uma fé com uma ação violenta, está faltando, meu Pai, uma atitude corajosa da parte dela, e muitas vezes ela é dominada por um pensamento errado, ela é dominada por um sentimento errado, ela é dominada, meu Pai, muitas vezes por um negativismo, por um pessimismo. Eu ordeno agora, vai saindo da vida dela agora, esses pensamentos imorais, esses pensamentos malignos, esses pensamentos diabólicos, esses pensamentos que têm dominado essa mente, que têm roubado essa mente, que têm saqueado essa vida. É uma ordem que eu dou agora. Pega tudo que é seu, da vida dela, da mente dela, dos caminhos dela, em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça e diga: sai, sai e sai em nome de Jesus. Coloca a mão na cabeça ainda e diga comigo em nome de Jesus. Diga todo pensamento, diga maligno, diga pensamentos, diga que eu sei que não estão certos, que não vem de Deus, diga que vai roubar a minha vida. Diga: eu repreendo agora. Diga: eu repreendo agora. Diga: eu não aceito mais. Diga: na minha vida, diga o desânimo, a frieza, a fraqueza. Diga a preguiça, a má vontade. Diga uma vida de desculpas. Diga de desculpas, de justificativas. Diga de desânimo. Diga: eu não aceito mais ser dominado por pensamentos, diga imorais, diga pensamentos de derrota, de fracasso. Diga: não aceito mais. Diga: focar mais nos problemas, nas dificuldades. Diga: no neguebe. Diga: eu não aceito mais viver uma vida passiva, inerte, acomodada. Diga: eu não aceito mais a minha vida parada, amarrada, travada. Diga: Senhor, se existe na minha vida arrogância, diga egoísmo, diga orgulho, diga: Senhor, se eu não estou vendo, diga: eu quero ver. Se eu não estou entendendo, diga: eu quero entender. Diga: mas se existe um mal
que eu dei legalidade para ele entrar na minha vida. Diga, eu ordeno agora, em nome de Jesus. Tira a mão de novo e diga, sai, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha libertação. Não, gente, fala com força. Diga, Senhor Jesus. Diga, eu tomo posse da minha libertação. Diga, o que estava me roubando, me amarrando, diga, eu não vou deixar mais. Diga, eu não deixo mais. Eu não vou dar mais essa legalidade, essa brecha. Diga, a partir de hoje, diga, eu estou determinado em transformar, diga, o meu Negueb. Diga comigo, me dá as fontes. Diga, Senhor, me dê as fontes. Me dê, Senhor, as fontes. Me dê essa bênção. Me dê a bênção que eu preciso. Me dê a unção que eu preciso. Me dê as fontes, meu Pai. Eu preciso dessas fontes, Senhor. Eu preciso transformar o meu Negueb. E talvez o seu Negueb é o casamento, é o financeiro, é a saúde. Fala para Deus, Senhor, me dá essas fontes de água. E não vai ficar do jeito que está. Pode me dar, pode confiar. Pede para Deus e Deus vai te dar, igreja. Pede para Deus, vamos, clama a Deus. Clama com a força da tua vida. Clama ao Senhor, creia nessa oração que você está fazendo. Não, se for para orar sem espírito, sem vida, sem determinação, então não, assim, fica de boca fechada, não ora. Porque se você crê, se você realmente acredita, se você realmente crê na palavra de Deus, crê no poder de Deus, Ele vai dar a você essas fontes de água. Ele vai dar a você as fontes de água. Pai, eu quero as fontes de água, Pai. Você me deu as terras do Negueb, mas ainda está faltando mais uma coisa. Eu preciso de mais uma coisa. Ela sabia em quem buscar, ela sabia quem pedir, ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela precisava, ela sabia o que ia mudar a vida dela, ela sabia o que ia mudar o Negueb dela. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe as decisões que você tem que tomar. Você sabe a atitude que o Senhor, Ele espera de você. Fala para Deus, me dá, Senhor, me dá as fontes de água agora. Me dá as fontes de água. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus, nessa manhã. Eu quero as fontes de água, Senhor. Eu não vou aceitar o Negueb do jeito que está, não. Eu não vou aceitar o meu casamento da maneira que está, não. Eu não vou aceitar essa sentença médica, não. Eu não vou aceitar o que falaram, o que disseram, o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando, esses desafios, esses problemas. Eu não vou aceitar, não, Senhor. Eu não vou aceitar mais essa situação, não. Eu creio em Ti. Eu creio na Tua palavra. Eu creio nas Tuas promessas. Dá o que é meu. Me dá as fontes de água. Me dá essas fontes, Senhor. Que essa situação ela vai ser mudada na minha vida pela minha fé. E o mérito, fala isso para Deus, o mérito não é meu. O mérito é do Senhor. Tudo começa com Deus e termina com Deus. Eu coloco Deus à frente. Eu dependo de Deus. Eu busco a ajuda de Deus. Eu confio em Deus. É Deus. E eu sei que através de Deus tudo será modificado e transformado em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aos céus. Eu abençoo a tua vida nessa manhã. E que você tenha tomado posse, você tenha absorvido essa mensagem que o Senhor nos deu essa semana. E que você saia daqui fazendo uso dessa bênção, fazendo uso dessa unção. Essas fontes de água que a Kisa pediu, era para transformar, era para modificar, era para transformar o Negueb dela. Diga comigo, Senhor Jesus, eu tomo posse dessa bênção, diga dessa unção, diga na minha vida, diga eu creio, diga que o meu Negueb não vai ficar árido, diga não vai permanecer como uma terra seca, diga a minha vida, ela vai florescer, ela vai prosperar, ela vai frutificar, diga ela vai crescer,
Diga aí o que não mudou até hoje. Diga, pela minha fé, começa a mudar. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Você tem as fontes de água agora. Você tem a bênção de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo. Agora vai lá e transforma o teu Negueb. Amém?